Olá, começa agora o programa Grandes Julgamentos do STF. 2016 é ano de eleições municipais. Os eleitores vão escolher prefeitos e vereadores que irão comandar as cidades de todo o país. No programa de hoje, você vai conhecer o entendimento do STF sobre as regras de desincompatibilização. O nome pode soar complicado, mas o conceito é simples. Segundo o glossário digital que o TSE mantém em seu site, desincompatibilizar é o ato pelo qual o pré-candidato se afasta de um cargo ou função, cujo exercício dentro do prazo definido em lei gera inelegibilidade, ou seja, o pré-candidato deve ficar atento ao limite do prazo para se afastar das funções públicas. Do contrário, não poderá participar das eleições. Além do não cumprimento do prazo para desincompatibilização, outras regras precisam ser observadas, como explica o especialista em direito eleitoral, Claudismar Zupiroli. Existe na Constituição parte do direito eleitoral, os fundamentos do direito eleitoral, e dentre esses fundamentos está as regras sobre inelegibilidade. Quando é que determinada pessoa não pode ser candidata a algum cargo eletivo. E a Constituição estabelece que os parentes do prefeito, do governador, do presidente da República, não podem ser candidatos à sucessão desses mesmos cargos se esses detentores de mandato não tenham se desincompatibilizado 6 meses antes da eleição. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje acompanha o recurso extraordinário 843.455, que chegou ao STF após a cassação do prefeito da cidade de Goiatuba, no interior de Goiás, por práticas de abuso de poder econômico. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado organizou uma nova eleição e, como previsto na jurisprudência eleitoral, considerou o prazo de 24 horas para a desincompatibilização dos candidatos. Marcada a eleição suplementar, a esposa do prefeito cassado teve o registro da candidatura a princípio aceito, mas um recurso foi interposto pelo TRE de Goiás, afirmando que o período de 6 meses deveria prevalecer, assim como nas eleições regulares. A Constituição não desce a esse nível de detalhe. Ela não fala que essa regra se aplica à eleição A ou B. E do mesmo modo como ela não se refere à eleição suplementar, como no caso a recorrente alegou, também não diz que se aplica às eleições regulares. O princípio que está por trás desse dispositivo é o de impedir que determinada família se perpetue no poder, de modo a que um parente vá sucedendo o outro. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do regional e recusou o registro de candidatura. A candidata recorreu ao Supremo. A defesa questionou o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal e a figura da reeleição. O parágrafo 7º, antes de um prazo de desincompatibilização, ele traz, na verdade, verdadeira inelegibilidade reflexa, visto que coloca em terceiros e em razão de terceiros, que é o parente, a impossibilidade de se candidatar. E ele foi criado, é da redação original da Constituição, com a função de reforçar a eficácia daquela proibição ou da vedação realmente de reeleição dos membros do Executivo. E por isso que eu iniciei a dizer que esse Supremo já se debruçou sobre esse tema uma vez, em 2003, ao buscar, ou seja, ao se deparar, na verdade, com uma perplexidade ou com uma ilogicidade do sistema. Tínhamos o parágrafo, na verdade, nasceu-se o parágrafo 5º, com a possibilidade de reeleição do titular, sem mesmo sair do mandato. Já tínhamos no parágrafo 6º a possibilidade desse titular ir a buscar um outro cargo, se afastando pelo prazo de 6 meses. E aí vem, então, o que o Supremo, esse colendo Supremo, naquela época, verificou, ou seja, essa inconsistência, essa incongruência, quando se permitiria, a partir dali, a reeleição de um titular, ainda que ele permanecesse no cargo,
e não se permitiria ou se proibiria, essa é a verdade, que era a redação original do parágrafo 7º, a reeleição de parentes, ou a eleição de parentes, quando o próprio titular poderia ser reelegível. Então, ali, o Supremo, sem modificação de texto, fez uma verdadeira compatibilização, mutação constitucional da interpretação do parágrafo 7º. Para o relator, ministro Teori Zavascki, o debate deveria avançar porque também se tratava de um caso de inelegibilidade por parentesco. O recurso extraordinário atende satisfatoriamente aos pressupostos recursais pertinentes, sendo que as teses nele veiculadas se revestem de natureza constitucional e com repercussão geral, como foi reconhecido pelo plenário virtual. O que está em questão é saber se em eleição suplementar para prefeito, cujo titular anterior teve o seu mandato cassado, o prazo dito de desincompatibilização, e aqui deveria ser até entre aspas, também é de 6 meses, conforme previsto no artigo 14 do parágrafo 7º da Constituição, que tem a seguinte redação: são inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado, ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A norma constitucional em questão, ela coloca em baila presunção absoluta de indevida influência no pleito. Se disse também que a norma a ser observada deveria ser a resolução do tribunal que fixa prazo diferente em razão de se tratar de eleição suplementar ou, mais propriamente dita, de renovação de eleição. No caso, a resolução fixa prazos, ao que me recordo, de 24 horas para desincompatibilização, mas essa para a convenção. A imputação do prazo se refere não à norma constitucional prevista no parágrafo 7º do artigo 14, mas àquelas disposições normativas que se referem às convenções partidárias e etc. Não pode haver ponderação entre norma constitucional e resolução. Por óbvio, a norma constitucional prevalece sobre qualquer uma que não seja norma do que se ombreie com a categoria de norma constitucional. Nós vamos fazer uma pequena pausa e no próximo bloco você acompanha o desdobramento e o voto dos ministros. O RE 843.455 foi interposto pela esposa do prefeito cassado da cidade de Goiatuba, interior de Goiás. O recurso buscava validar a candidatura da esposa nas eleições suplementares, convocadas após o afastamento do marido. A princípio, o impasse estava no prazo de desincompatibilização, mas no entendimento do relator, ministro Teori Zavascki, o debate deveria ser ampliado. No caso dos autos, em que está em causa a realização de eleições suplementares para o cargo de prefeito afastado por irregularidades e em que é candidata sua esposa, a questão da inelegibilidade reclama compreensão própria. Como está patente no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, a hipótese é de inelegibilidade e não de desincompatibilização. Não há dúvida de que o cônjuge da recorrente tornou-se irreelegível, seja para a eleição complementar, seja para novo pleito, segundo a Lei Complementar 64, no artigo 1º, 1C. É uma razão a mais para, no caso, desacolher a pretensão da recorrente por improcedência do seu pedido. O voto, portanto, é pelo improvimento do recurso extraordinário, assentando como tese de repercussão geral, na linha do entendimento do TSE, que as hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de 6 meses,
são aplicáveis às eleições suplementares. O relator ainda afirma: não se trata aqui de desincompatibilização da esposa candidata, até porque ela não exercia o cargo do qual devesse ela própria desincompatibilizar-se. A hipótese é de inelegibilidade e, como tal, deve ser considerado para todos os efeitos. Conforme a jurisprudência assentada no tribunal, referida no voto antes transcrito, o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição tem o desiderato ético, político e social de prevenir possível apoderamento familiar dos mandatos eletivos, inclusive com a utilização indevida da estrutura administrativa. Trata-se de hipótese constitucional de inelegibilidade e, como tal, insuscetível de mitigação em favor dos seus destinatários. A par disso, a orientação da Corte, em caso com alguma similitude, foi a de compreender os parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 14 na sua perspectiva sistemática e teleológica, especialmente em face da introdução no nosso sistema do estudo da reeleição. Considerou-se nessa perspectiva que nas hipóteses em que a reeleição de um dos cônjuges está constitucionalmente autorizada, a inelegibilidade do outro soaria incongruente. Em razão disso, consagrou o Supremo o entendimento de que quem pode reeleger-se pode ser sucedido por quem mantenha com ele vínculo conjugal. E assim, ao contrário, quem não pode reeleger-se não pode por ele ser sucedido. O mesmo entendimento é reforçado pelo cientista político Edivaldo Fernandes. O Brasil, né, é uma república e na república não vige mais o princípio da sucessão hereditária, que é um princípio da monarquia. Então, qualquer pessoa do povo deve ter a liberdade, o direito de concorrer às eleições. E não só esse direito de concorrer em igualdade de condições com todos os demais. Então, se você tem uma oligarquia, né, dominando a política, você vai ter, então, um desequilíbrio na disputa. Então, uma decisão como essa, ela acaba, então, vamos dizer, criando condições para uma eleição mais equilibrada. Acompanhe o voto dos ministros. O tema não é precisamente um assunto que se situa no plano da desincompatibilização, ou seja, de prazo de desincompatibilização, com a devida vênia das razões que foram sustentadas da tribuna, mas sim de uma causa de inelegibilidade que está prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Ademais, soa flagrante a ofensa o princípio dessa vantagem desmesurada que procura se alcançar com a referida inelegibilidade de natureza constitucional. Por essas razões e por todo o conteúdo exposto no lúcido voto de Sua Excelência, o presidente acompanha integralmente o eminente relator. Eu havia lido e até preparado um voto escrito que não destoa em nenhuma medida, então, quer do voto, quer da tese proposta para repercussão geral pelo eminente ministro Teori Zavascki. De modo, presidente, que eu estou acompanhando integralmente o relator na sua fundamentação e na tese proposta. Ao julgamento do recurso extraordinário 758.461, da relatoria do ministro Teori Zavascki, cujos fundamentos estão reproduzidos neste voto, acompanhei Sua Excelência, endossei os fundamentos que, a meu juízo, atendiam de forma escorreita a interpretação teleológica que há de se dar à norma constitucional. E, da mesma forma, procedo, neste caso, ao julgamento deste recurso extraordinário, que é o 843.455. Por isso, assim como Sua Excelência, eu nego provimento ao recurso extraordinário e assento a tese proposta por Sua Excelência no sentido de que as hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de 6 meses, são aplicáveis às eleições suplementares. A inelegibilidade não é sanção, mas sim uma situação jurídica. Porque se a inelegibilidade fosse sanção, não poderia ser imposta a um terceiro parente que não teve qualquer ingerência sobre o ato que gerou a inelegibilidade,
que é a não desincompatibilização. Estou de pleno acordo com Sua Excelência e aproveitaria seu voto para defender a tese em relação ao recurso ordinário que hoje teve a repercussão geral reconhecida. Cumprimento o voto do eminente relator, ministro Teori Zavascki, com a conclusão e os fundamentos de Sua Excelência eu comungo e por isso acompanho Sua Excelência. Eleição suplementar é um evento anômalo, fora do padrão normal, decorrente quase sempre de ilícito eleitoral, que fustigou a primeira eleição. Portanto, essa mitigação proposta do prazo constitucional de desincompatibilização, além de importar afronta ao parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, como enfatizou o ministro Teori Zavascki, ainda significaria o prestígio até do ilícito que deflagrou essa situação, o que, portanto, em tudo e por tudo, é contra o espírito e os princípios da Constituição, razão pela qual, senhor presidente, eu também nego provimento ao recurso extraordinário. No próximo bloco, o voto do ministro Marco Aurélio e o desfecho do julgamento. É 1 minuto e nós voltamos. Quando o prefeito é cassado, são convocadas eleições suplementares. Até então, a Justiça Eleitoral entendia que para situações como esta, o prazo de desincompatibilização poderia ser de apenas 24 horas. Até aqui, a maioria dos ministros votou com o relator, negando o provimento do recurso, que significa estabelecer o prazo de 6 meses também para as eleições suplementares. Agora confira o voto do ministro Marco Aurélio. Com a emenda constitucional número 16 de 97, que introduziu no nosso cenário, contrariando uma tradição, a reeleição, o sistema constitucional ficou capenga. Explico por quê. Porque quanto àquele que se coloca visando a reeleição, não há necessidade de desincompatibilização. Enquanto isso, relativamente aos parentes do titular do cargo, da chefia, do executivo, nós temos a incompatibilidade se não houver o afastamento do titular nos 6 meses. O ministro fazia referência ao seguinte argumento da defesa. Se a renúncia viabiliza a candidatura do próprio titular, desde que seja nos 6 meses, ela há, então, também de viabilizar a candidatura do parente. E o que se pede nesse julgamento, nesse processo de hoje, é um verdadeiro processo de construção constitucional, de construção interpretativa, um avanço nessa mutação que já foi feita naquela oportunidade. Agora, ou seja, naquela época, se permitiu a candidatura do parente, através dessa interpretação constitucional. O que se pede agora é um passo à frente para englobar nessa interpretação também as eleições suplementares. E explico. O objetivo são 2, que, ao final, resolvem a situação da recorrente. Primeiro, se busca uma interpretação extensiva a todo e qualquer caso de eleição suplementar. Ainda que isso não seja possível, entende a recorrente e pede, nesse caso, que, ante as peculiaridades do caso concreto, que também que seja provido o seu recurso. E o que se pede agora, a partir do que se propõe nesse julgamento, é que, sendo reelegível o titular, em marcada eleição suplementar com prazo de menos de 6 meses, os parentes e o cônjuge podem, então, candidatar-se ao mesmo cargo do titular. Mas os pensamentos foram os mesmos até este ponto, porque, ao definir o voto, o ministro Marco Aurélio acompanhou o relator pelo não provimento do recurso. Indaga-se, aplica-se ou não a eleição suplementar, o que previsto no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Indaga-se, para se responder a essa primeira pergunta, o preceito contém alguma distinção? Não. Vem-nos norma de aplicação e hermenêutica do direito, segundo a qual, onde
o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. No caso, nós tivemos a cassação do titular pela Justiça Eleitoral e apresentou-se para a eleição suplementar, cassação após 7 anos ante a demora do processo de impugnação, creio, ao registro, né? Apresentou-se para ser candidata ao cargo, né, a mulher do cassado. A aplicabilidade aqui, a meu ver, do parágrafo 7º do artigo 14, ela ocorre como ressaltou o ministro Teori Zavascki no voto proferido. Portanto, acompanho Sua Excelência desprovendo o recurso. Eu também acompanho Sua Excelência para desprover o recurso. Tem, inclusive, um precedente de minha lavra, que foi acolhido pelo egrégio plenário, que é o RS 568596, ao qual foi atribuído a repercussão geral, exatamente na mesma linha que agora trilha Sua Excelência o relator. Pelo improvimento, portanto, proclamo o resultado por unanimidade negaram provimento ao recurso extraordinário. Uma eleição mais equilibrada é uma eleição em que todos os postulantes concorrem em igualdade de condições. Uma igualdade absoluta é impossível, mas os procedimentos acabam por otimizar as chances de igualdade. Mas há um outro problema, não é? Porque uma decisão como essa decisão moralizante, ela acaba atingindo também os direitos de pessoas que querem, por vez, legitimamente concorrer, disputar a eleição. Eu acho que ela é tecnicamente adequada, consolida um entendimento que já vinha sendo tomado pelas cortes eleitorais e protege os princípios fundamentais, né? O direito individual da pessoa de ser candidato não pode prevalecer sobre o interesse coletivo, o interesse público. E, nesse caso, interesse geral a preservação desses princípios que são fundamentais e deve prevalecer sobre os interesses individuais. O nosso programa chega ao fim. Para rever este e outros programas, é só clicar tvjustiça.jus.br. Até a próxima!